Você quer aprender a migrar o N8N da versão 1.0 para a versão 2.0 que saiu recentemente, mas você não sabe como fazer isso com segurança, sem quebrar todos os seus fluxos ou parar todo o seu ambiente de produção? Vem com calma, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer todo esse processo com um passo a passo da maneira mais segura possível para que você não tenha problemas e nem dor de cabeça na hora de fazer esse processo. E bom, antes de qualquer coisa, antes da gente partir para começar a mexer na nossa migração, a gente tem que fazer um passo muito importante que é fazer um backup do nosso ambiente, tá? E se você utilizar a Hosting, que é a parceira aqui do canal e que é a VPS que a gente recomenda para todo mundo contratar na hora de subir os seus serviços, esse processo de criar um backup dentro do painel deles aqui é extremamente simples. Como vocês podem ver aqui, eu estou dentro do painel de gerenciamento da nossa VPS que a gente utiliza para as aulas aqui do Docker Standalone, e aqui vocês conseguem ver que me guiando aqui pela barra lateral, dentro aqui da tela principal do site, eu consigo encontrar aqui essa opção de Backup e Monitoring. Se eu clicar aqui, vocês podem ver que tem algumas opções, e se eu clicar em Snapshots e Backups, eu consigo ver aqui todos os auto-backups que eu posso configurar para que eles sejam feitos de tempos em tempos dentro da minha VPS de maneira automática, tá? Isso é um sistema interessante, mas o que a gente vai utilizar aqui para poder fazer um backup temporário, só para a gente poder fazer a migração e de certeza que se precisa reverter, a gente vai poder vir aqui dentro do nosso painel e reverter para a versão anterior, vir aqui e clicar em Create Snapshot. Extremamente simples, você literalmente vai clicar nesse botão aqui. Se você não tiver nenhuma criada, tá? Se você tiver alguma criada, ele muito provavelmente vai dar um aviso falando que a Snapshot que está criada ela vai ser substituída, não tem problema, a não ser que você, por algum motivo, não possa substituir a Snapshot que você criou anteriormente. Basta você clicar no botão de criar Snapshot e criar aqui uma Snapshot nova, substituindo a antiga que você já tem aí, ou criando uma nova caso você não tenha nenhuma, assim como eu. Então eu vou clicar aqui em Create para ele criar a Snapshot para mim. Lembrando que esse processo ele pode demorar um pouquinho ou pode ser rápido, depende de como tiver o serviço da Hostinger no momento. Vocês podem ver que eu cliquei aqui para criar a Snapshot, ele demorou nem 30 segundos e já conseguiu fazer a Snapshot. E aí agora nós vamos partir para um outro passo de backup aqui, mas se caso dê algum problema durante o processo de migração do meu ambiente, eu posso voltar aqui no meu painel e simplesmente clicar aqui no botão de restaurar, para ele restaurar para a versão original antes das alterações que a gente vai fazer nesse vídeo, certo? Isso aqui é um passo muito importante, se você estiver usando a Hostinger, como a gente recomenda aqui no canal, é desse jeito que você faz, senão você vai ter que ver como é que você faz a parte de backup dentro do seu serviço de hospedagem, certo? Beleza, esse aqui vai ser um passo de segurança a mais, tá? Que a gente vai fazer o backup dos nossos volumes da aplicação do N8N. Se você já fez o backup dentro da sua hospedagem de site, dentro da VPS, se você estiver utilizando a Hosting, seguindo o passo que eu acabei de te mostrar aqui, lembrando inclusive que o cupom de desconto para você poder fazer a contratação dos serviços da Hosting, assim como é claro o link para você poder acessar o site deles, vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, se você tiver tido interesse enquanto eu estava falando sobre como fazer o backup no ambiente deles, tá? Mas voltando aqui, o que a gente vai fazer nesse passo aqui, que se você não quiser fazer esse passo a mais de segurança, você pode pular esse cara aqui e continuar o vídeo a partir do próximo passo, tá? A gente vai basicamente fazer o backup dos volumes do N8N só para a gente ter ainda mais segurança caso a gente precise desfazer a nossa migração, tá? Mas o processo vai ser bem simples, tá? Vamos com calma aqui, vou ter que te explicar um pouquinho sobre os comandos, o que você tem que preencher, mas não vai ser nada super complicado, basta você seguir com calma aqui e assistindo os passos quantas vezes for necessário para você poder entender o que você tem que fazer e como você tem que fazer para conseguir fazer esse backup da maneira correta, tá? Primeira coisa, já estou aqui dentro do meu ambiente do Portainer, tá? Vou acessar aqui meu ambiente principal. Eu estou lidando aqui, levando em conta como se você for uma pessoa que já sabe mexer no seu ambiente do Portainer, tá? Se você tiver um pouco de dificuldade, como eu disse, vai com calma, vai reassistindo os passos do vídeo bem devagarzinho, que você vai conseguir fazer tudo, mesmo que você não tenha tanta prática de utilizar aqui o Portainer. Outra coisa que eu estou levando em conta é que você montou esse ambiente do Portainer junto com a gente. Se você não tiver feito isso, você vai ter que fazer algumas pequenas modificações para poder com que os passos e os comandos que eu vou disponibilizar aqui se encaixem no seu ambiente, no seu tipo de stack, nos seus volumes que você criou, tá? Mas basta você prestar atenção aqui, eu vou te explicar o que você tem que alterar nos comandos, não se preocupe, tá? Só caso você não esteja utilizando todos os arquivos, tudo que a gente disponibilizou aqui anteriormente durante esse processo de migração, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado aqui, tá? Então vamos aqui, estamos dentro do nosso ambiente do Portainer, vamos aqui até as stacks, nos guiando pela barra lateral na esquerda aqui do site. Aqui a gente já consegue encontrar todas as stacks que estão rodando. Eu vou entrar na stack do N8N. Entrando aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é seleciona aqui todos os seus containers e pode dar aqui um stop para parar completamente todos os containers, tá? Clica aqui no botão de stop. Feito isso, ele vai fazer todo o processo aqui e vai estopar todos esses containers, ou seja, nenhum deles vão estar rodando mais, você não vai conseguir mais acessar o seu N8N nesse momento, enquanto os containers estiverem estopados, estiverem desligados, beleza?
Beleza? Agora a gente vai aqui, que a gente estopou nossos containers, vamos entrar dentro do nosso ambiente SSH para poder fazer o acesso da nossa VPS via terminal e executar alguns comandos diretamente no Docker lá via terminal, tá? Para isso, eu vou utilizar o Moba Xterm para fazer a conexão SSH na minha VPS, conseguir fazer o acesso aqui e executar os comandos tudo bonitinho, tá? Se você não sabe como utilizar o Moba Xterm, não sabe qual é essa aplicação, como fazer a instalação e configuração dela, a gente tem um vídeo explicando somente sobre como baixar, instalar e utilizar um Moba Xterm aqui no canal, tá? Se você não sabe como utilizar a ferramenta, dá uma olhada nesse vídeo que a gente tem aqui antes de continuar esse passo aqui, tá? O processo aqui é simples. Vem aqui no canto esquerdo, tá? Se você tiver instalado a plataforma pela primeira vez, não vai estar aparecendo nada aqui. Você vai clicar com o botão direito aqui, ou você pode simplesmente vir aqui em cima e clicar em Session, e ele vai abrir aqui essa telinha pra gente, tá? Aqui nós vamos até SSH. Clicou aqui, ele vai pedir um remote host e a gente vai especificar o nosso username, tá? Já que a gente já está aqui, vamos clicar aqui no botãozinho de specify username e dar o nome do nosso username como root, que é o padrão que a gente vai utilizar para fazer a conexão. E agora aqui no remote host a gente precisa do nosso endereço IP da nossa VPS, tá? E para isso a gente vai voltar lá no nosso navegador. Fiz uma pequena pausa aqui só para conseguir abrir a guia aqui do meu navegador, tá? Vindo na sua hospedagem de site, você consegue encontrar aqui, se você estiver utilizando a host, como eu já comentei antes, você consegue encontrar aqui bem em root access o endereço IP da sua VPS, dá um Ctrl C para copiar o endereço IP bonitinho e volta lá para o Moba Xterm, tá? Aqui você vai colar o endereço IP da sua VPS e vai dar um OK. Feito isso, ele vai se conectar ao seu serviço, tá? A sua VPS via SSH. Se você estiver se conectando pela primeira vez, ele vai pedir a senha da sua VPS para você poder fazer o acesso, tá? No meu caso aqui ele não solicitou, porque eu já estava conectado anteriormente em outras sessões aqui nessa VPS que a gente tem e utiliza para as aulas aqui do canal, mas basicamente ele vai pedir para você inserir a senha, você vai inserir a senha que você colocou durante a configuração da sua VPS, senão você pode entrar no seu painel e resetar a senha se você não souber qual é, tá? E um ponto importante é que quando você estiver escrevendo a senha, quando você estiver fazendo o primeiro acesso aqui via SSH na sua VPS, pelo menos pelo Moba Xterm, a sua senha ela vai ficar invisível, tá? Você vai escrever ela e você não vai conseguir visualizar essa senha, mas fique tranquilo que a senha vai estar sendo inserida, e assim que você der um enter, você vai conseguir ou acessar ou ele vai retornar uma mensagem de erro falando que a senha está incorreta, certo? Aqui agora a gente vai executar alguns comandozinhos para poder criar uma pasta onde a gente vai armazenar os backups e fazer o backup dos nossos volumes, tá? Para isso, antes de qualquer coisa, eu recomendo que você entre aqui no link que está aqui embaixo ou no primeiro comentário fixado e faça o download dos arquivos, tanto da stack que a gente vai utilizar para poder fazer a atualização e a migração para a versão 2.0, como também o arquivo que eu deixei com todos os comandos que eu vou executar aqui agora, para você só poder dar um Ctrl C, Ctrl V nos comandos, que vai ser muito mais fácil do que tentar escrever eles todos na mão, tá? Vai por mim, baixa o arquivo aqui embaixo no nosso site Downloads, é só você entrar lá no site, criar sua conta e acessar o arquivo bonitinho relacionado à migração do N8N aqui para a versão 2.0. Você vai baixar os arquivos, vai ter lá todos os comandozinhos, você vai só ter que alterar o que for necessário dentro de cada um dos comandos e colar eles dentro do seu terminal e executar, tá? Esse é o jeito mais fácil de você fazer todo esse processo aqui. Então, vamos pressupor que você já fez o download de arquivos e já está aí com ele aberto junto com o vídeo para você poder ir copiando e colando os arquivos, os comandos para dentro do seu terminal, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou dar um clear no meu terminal só para limpar aqui aquela mensagem padrão que vem, para ficar mais simples de vocês visualizarem o que eu estou executando, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é executar o comando mkdir backups _n8n, tá? O que esse comando faz? Ele basicamente cria um diretório, cria uma pasta dentro do seu ambiente. No caso aqui eu estou criando direto na pasta root no meu ambiente, não tem problema, fica mais fácil de eu conseguir visualizar quando eu for acessar aqui. Eu posso, como eu estou utilizando o Moba Xterm, até mesmo fazer o download se eu quiser para dentro da minha máquina, tá? Então eu vou dar aqui o comandinho, ele vai, muito provavelmente, se eu resetar aqui, já vai estar visível a pasta que eu acabei de criar. Vocês podem ver aqui, ó, no meu explorador de arquivos que o Moba Xterm disponibiliza pra gente, a gente já consegue ver aqui a pasta backups _n8n, tá? Feito isso, agora o segundo comando que a gente vai fazer é o comando cd backups _n8n, que vai fazer basicamente com que a gente acesse aqui pelo terminal essa pasta do backups _n8n que a gente acabou de criar, tá? Então eu vou dar aqui o comando, vocês podem ver que ele já apareceu aqui, ó, no meu terminal, indicando que eu consegui acessar, que eu estou dentro dessa pasta aqui, dentro do terminal nesse exato momento. Só para ficar sincronizado aqui no meu explorador de arquivos, eu também vou dar um double click só para poder entrar aqui dentro da pasta no meu explorador de arquivos também e conseguir visualizar o que eu estou fazendo no terminal aqui no explorador de arquivos. Fica mais fácil aproveitando que a gente tem essa interfacezinha gráfica utilizando o Moba Xterm. Até aqui, esses comandos foram padrões, tá? Você vai criar a pasta, pode seguir o mesmo padrão de nome que eu utilizei aqui. Agora eu vou abrir o meu VS Code aqui só para poder deixar claro para vocês o que vocês vão ter que alterar nos comandos quando vocês forem trabalhar no ambiente de vocês, beleza?
Vocês podem ver que esses vão ser os 3 comandos que a gente vai executar aqui no terminal em sequência, tá? Um atrás do outro, a gente vai executar esses 3 comandos dentro da pasta do diretório que a gente acabou de criar ali no terminal, tá? Esse aqui são os comandos que eu vou executar, ou seja, eles estão aqui com o nome da minha stack e o nome dos meus volumes inseridos bonitinho, tá? O código que vocês vão ter acesso quando vocês fizerem o download do arquivo que eu comentei aqui para vocês no comecinho desse passo, é justamente esse arquivo aqui, tá? Que vocês vão ter acesso. E aqui tá os 3 comandos que vocês vão precisar executar, tá? E aqui eu deixei claro que você tem que substituir essa primeira parte aqui pelo nome da sua stack, tá? E aqui, logo depois do nome da sua stack, vai ter o nome do seu volume, tá? Eu tô pressupondo, isso é um pouco errado, mas eu tô pressupondo que você está utilizando a nossa stack, tá? Porque a gente já tem uma stack pronta aqui no canal, ou seja, os volumes, se você estiver utilizando a nossa stack, vão ser exatamente esses daqui. Mas se caso você veio de fora, você não está utilizando a nossa stack, o nome de seus volumes pode ser diferente do que o que eu deixei por padrão aqui nesses comandos, tá? E aí você vai ter que alterar não só o nome da sua stack, caso você não esteja utilizando o nome padrão que a gente utilizou para criar a stack durante as aulas, você também vai ter que alterar aqui o nome do seu volume, tá? Isso aqui é extremamente simples de se encontrar como que é o nome correto que você tem que inserir aqui, tá? Para isso, vou mais uma vez aqui voltar para o meu navegador, voltar aqui para o meu Portainer e ir aqui até a parte de volumes, tá? Se eu clicar aqui, você já consegue ver que eu pesquisei por N8N aqui na barrinha de pesquisa. Você pode fazer isso também, que no caso aqui na barra de pesquisa você vai ter que inserir o nome da sua stack, não necessariamente vai ser N8N, a minha no caso está nomeada dessa maneira. Então pesquisando N8N eu consigo encontrar todos os volumes do meu N8N dentro do meu ambiente do Portainer, tá? E aqui eu consigo ver todos os volumes que eu tenho do N8N com o nome completo, ou seja, aqui a gente já tem o nome da minha stack e o nome do meu volume logo na frente concatenado, tá? Então aqui eu consigo ver o nome completo que eu vou precisar inserir aqui dentro dos meus comandos que eu disponibilizei para vocês, tá? E como vocês podem ver aqui, os volumes que a gente está fazendo backup é os volumes do Postgres underline data, o volume do N8N underline data e o volume do N8N files, tá? Esses são volumes padrões que você utiliza quando você está montando a stack do N8N, é claro, do Postgres. Só vai ter se você estiver utilizando o Postgres dentro da stack do seu N8N, que é muito provável. E aqui você consegue, dentro do seu Portainer, verificar o nome completo desses volumes, tá? O do Postgres, como vocês podem ver, é esse cara aqui. O do N8N Data é esse cara aqui, e o do N8N Underline Files é esse cara aqui, tá? Esse último aqui é o volume do Redis. O Redis, como ele é um serviço de cache, apenas não tem necessidade de fazer o backup dele, tá? Então a gente vai focar nesses 3 primeiros volumes que nós temos aqui. Então você vai copiar o nome bonitinho, de certeza que você está inserindo no comando que a gente vai executar aqui, que eu deixei para você quando você fez o download dos arquivos, que você está com o nome completo, bonitinho do seu volume, com o nome da sua stack concatenado com o nome do seu volume, tá? Tenho certeza que você alterou aqui para sua stack, para se encaixar com o seu ambiente, esses 3 comandinhos aqui. Agora sim a gente vai partir para a execução de cada um deles dentro do terminal, tá? Então eu vou voltar aqui para o Mob Exterm. Lembrando que você tem que estar aqui dentro da pasta backups underline N8N, tenha certeza que você fez o processo de criar o diretório e acessar ele aqui no terminal, tá? E agora sim a gente vai executar cada um dos comandos. Eu estou com eles aqui na minha outra tela, então eu vou só copiar eles aqui. E voltando aqui para o meu terminal, eu vou dar um Ctrl V não, desculpe, isso aqui foi um erro técnico. Eu tenho que clicar o botão direito do meu mouse, que aí sim ele vai colar aqui no terminal. Eu esqueci de deixar claro esse ponto antes para vocês, tá? Usando o botão direito aqui, eu consegui colar o comando e eu vou executar ele. Lembrando, execute dentro do diretório que a gente criou. Clicando aqui, vocês podem ver que ele basicamente o que ele fez aqui foi, ele criou um containerzinho extremamente não, ele criou um containerzinho temporário aqui e fez a cópia desse volume específico, que no caso aqui desse comando que eu executei foi o Postgres Underline Data, para dentro da nossa pasta aqui de backup. Então se eu resetar aqui, vocês podem ver que ele já fez aqui o backup do nosso primeiro volume, que é o backup do volume do Postgres, do nosso N8N, tá? Então, primeiro comando executado, eu vou executar agora o segundo comando. Vamos ver se ele conseguiu fazer a criação aqui mais uma vez. Vamos ver que ele conseguiu fazer a criação aqui, ó, ele já copiou. Fez um backup também do N8N Data, que é o volume do N8N. E agora vamos fazer aqui o último comando que tem que ser executado, que vai criar aqui um backup do N8N Underline Files. Beleza? Ele se executou aqui sem nenhum erro. Se eu recarregar mais uma vez aqui a interface gráfica do nosso gerenciador de arquivos, vocês podem ver que ele também já copiou aqui o N8N Underline Files, tá? Então aqui a gente já tem backup de todos os volumes que são importantes do N8N. Você pode deixar esse cara parado aqui, pode fechar esse terminal aqui, não tem problema. E agora sim você vai poder continuar para o próximo passo, tendo certeza que você tem tanto o backup do VPS quanto o backup dos seus volumes em si do N8N prontos, para caso você precise desfazer a migração, beleza?
Eu tô passando aqui para te avisar que isso que você tá vendo nesse vídeo é só a pontinha do iceberg. Isso que você vai ver aqui no YouTube é só o básico, são só as coisas mais simples. Se você quiser se tornar um verdadeiro especialista em inteligência artificial, em automação, em programação, em qualquer área da tecnologia, ou se você quiser ter acesso a esse fluxo e muitas outras ferramentas prontas para uso, eu te convido a fazer parte da nossa área de membros, o IA Comunidade Pro. Lá é onde a gente vai trazer conteúdo realmente avançado, onde a gente vai trazer coisas muito mais bem elaboradas e todo esse conteúdo, é claro, é gravado por mim e pelo André, que são as pessoas que já têm vários anos de experiência com trabalho na área da tecnologia, que tem know-how suficiente para te levar do nível mais iniciante possível até o nível profissional. Lá é onde você vai realmente aprender a colocar tudo isso que você aprende e vê aqui no canal, vai colocar para prática, vai colocar no seu dia a dia. Se isso chamou sua atenção, se isso aqui te interessou, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e conhecer a nossa área de membros, conhecer o IA Comunidade Pro. Agora continuando, tá? A gente vai fazer uma pequena verificação aqui, aproveitando que na última versão aqui da 1.0, a equipe do Unitary liberou um sistema de preparação para migração. A gente vai voltando aqui para o Portainer, tá? Tô na dashboard de novo, eu vou para as stacks, acessar a minha stack do Unitary mais uma vez e vou religar aqui os nossos containers, tá? Lembrando que a gente só desligou aqui os containers para a gente poder fazer o backup dos volumes, beleza? Então ligando aqui os nossos containers mais uma vez, tendo certeza que todos eles vão estar como um status de running, tá? Posso ter que carregar aqui para ver se o Redis já subiu. Beleza, o Redis já subiu. Eu vou acessar aqui o meu Unitary via navegador. Ele deve estar iniciando. Por isso que ele está com esse errinho. Beleza, meu Unitary já voltou aqui, tá? Muito provavelmente o de vocês voltar tão rápido quanto o meu, tá? E aqui, basicamente, o que a gente vai fazer antes de qualquer coisa, antes de sair mexendo em stack para atualizar tudo realmente para a versão 2.0 a gente vai vir aqui no nosso perfil, no canto esquerdo inferior na barra lateral, clicar nos 3 pontinhos e clicar em Settings. Clicou aqui, ele vai abrir essa telinha pra gente e a gente consegue aqui nos guiar até a opção de Migration Report, tá? Aqui nós vamos já conseguir fazer uma verificação geral do que pode acabar quebrando no nosso ambiente durante a migração para a versão 2.0, tá? Aqui no Workflow Issues você já consegue verificar tudo que pode acabar quebrando dentro dos seus workflows, ou seja, todos os workflows que você tem no seu Unitary rodando nesse exato momento, principalmente se for o seu ambiente de produção, vai estar marcado aqui o que pode acabar quebrando, o que pode acabar mudando durante um processo de segurança do Unitary aqui, que pode acabar fazendo os seus fluxos pararem de funcionar, tá? No meu caso aqui eu tô com poucos fluxos, que esse aqui é o ambiente da aula, eu copiei um fluxo um pouco maior de um outro ambiente que a gente tem aqui, só para poder exemplificar para vocês como é que aparecem aqui os avisos, tá? Vou passar por cada um dos avisos aqui, para vocês poderem dar uma olhada. O primeiro aviso aqui está falando sobre a restrição de acesso de arquivos internos do N8N, tá? Ele está falando que basicamente agora na versão atual o acesso aos arquivos internos eles vão ser restritos para o diretório default do N8N, ou seja, se eu estiver criando diretórios dentro do N8N, se eu estiver acessando diretórios específicos que não sejam um diretório padrão, isso pode acabar quebrando e parando de funcionar nessa nova versão 2.0. Para isso eu teria que adicionar provavelmente algum outro parâmetro dentro da minha stack para poder liberar o acesso a outros arquivos, tá? Eles também estão desabilitando aqui o Execute Command and Local File Trigger Nodes dentro do N8N por padrão, tá? Ele está avisando aqui que isso vai ser desativado, que isso pode acabar afetando um dos meus workflows. E aqui eles estão também avisando que eles vão bloquear o processo do acesso do .env nas expressões code e code nodes dentro do N8N, ou seja, se eu utilizo algum code node que acessa os processos .env do N8N aqui, eles muito provavelmente vão parar de funcionar na versão 2.0. Lembrando que tudo isso que eles estão fazendo aqui são alterações que vão vir por default na stack padrão do N8N, mas que se você passar as variáveis de ambiente corretas, você consegue liberar esses acessos novamente, tá? Eles estão alterando por padrão tudo isso daqui, porque essa atualização da versão 2.0 ela é focada em segurança e você ter acesso aos arquivos internos da aplicação, se você não for uma pessoa que sabe exatamente o que você está fazendo, você acabar mexendo em arquivos que você não deveria mexer, você vai acabar quebrando a aplicação justamente por conta disso, que eles estão atualizando esses acessos aqui dos nodes via front-end aos arquivos internos e que isso pode acabar quebrando algum fluxo ou outro se você mexe com os arquivos internos do N8N, é claro, mexe com o diretório local e tudo mais. Então aqui no meu ambiente, com o meu ambiente de teste, só tem 3, 4 workflows aqui dentro e eles estão com poucos avisos de coisas que podem acabar quebrando, tá? Então se eu quiser também, é claro, além de eu ver aqui os arquivos que podem acabar quebrando, que está mudando aqui no sistema de segurança deles, eu posso clicar aqui em Workflows e ele vai me mostrar quais são os workflows que podem acabar quebrando durante a atualização, tá? Lembrando que quando você for atualizar, você
tem que testar todos os seus fluxos para ter certeza que eles estão funcionando. Se tiver dando algum erro, você pode tirar uma print, por exemplo, dessa tela aqui, para você poder acessar a documentação, salva o link da documentação do Release Notes aqui. Você pode também tirar uma print aqui para você poder ver o que vai mudar e acessar aqui e tirar uma print dos workflows que podem acabar quebrando para você testar especificamente eles também, se você preferir. Mas eu recomendo sinceramente que você teste todos os seus workflows depois que você fizer a atualização do seu ambiente de produção para a versão 2.0, tá? E aqui em Instance Issues, eles vão dar um overview de todas as alterações que eles estão fazendo que podem acabar quebrando a sua instância do N2N no momento da atualização, tá? Lembrando que a nossa stack ela já está preparada para lidar com todos esses tipos de erros aqui, então vocês não vão precisar se preocupar tanto, só recomendo realmente que vocês testem os seus fluxos depois da atualização, para caso algum node ele não tenha sido atualizado junto com o update que a gente vai fazer e você precise, por exemplo, reinserir ele dentro do seu fluxo para que ele funcione da maneira correta, tá? Então, aqui eles estão dando um overview sobre todas as mudanças importantes, tanto de segurança quanto de processos de execução aqui dos seus fluxos, que você vai ter que dar uma revisada, tá? Aqui é um overview geral de tudo que vai mudar na aplicação, que pode acabar quebrando o seu ambiente. Então, aqui você vai ter que realmente dar uma lida e entender tudo bonitinho. Eu não vou passar aviso por aviso aqui só para não estender demais o fluxo, tá? Eu só recomendo que você leia mesmo para você entender o que vai mudar nessa atualização. Feito isso, você já tem uma noção geral de quais os seus fluxos vão ser afetados e o que pode acabar quebrando dentro do seu ambiente. Agora sim, a gente vai partir para a atualização da stack, beleza? Beleza, bora partir aqui agora para a parte final, para o passo final desse vídeo, que é mudar a versão da nossa stack para a versão 2.0 e concluir essa migração da maneira correta, tá? Se eu vir aqui para as stacks, então, estou dentro da dashboard do meu portainer, vou entrar aqui mais uma vez na stack do N2N, e se eu vir aqui no editor, vocês podem ver que meu N2N está na versão 1.123.7, tá? Basicamente o que você vai fazer agora é, você vai acessar o link que eu já comentei aqui em alguns passos anteriores, que está aqui embaixo na descrição, onde você tem acesso a todos os arquivos e tudo que eu estou utilizando nessa aula, e lá nesse link você vai encontrar a stack atualizada para a versão 2.0 do N2N, que a gente está disponibilizando gratuitamente, o ponto .env com todas as variáveis que são necessárias para preencher a stack, o código, todos os códigos que eu utilizei durante essa aula aqui, e também um passo a passo de apontamentos para caso você esteja seguindo, em vez de estiver seguindo essa aula aqui, você estiver seguindo a aula de instalação do zero, tá? Vai ter todos os arquivos selecionados da versão 2.0 lá dentro, separado como Docker Swarm e Docker Standalone, tá? Você vai poder escolher qual versão você vai utilizar. Nesse vídeo aqui, especificamente, estou tratando sobre como fazer a migração da versão do Docker Standalone, mas se você estiver utilizando a versão do Docker Swarm, você tem acesso aos arquivos lá também, tá? Processo extremamente simples. Quando você fizer o download dos arquivos, você vai ver algo exatamente igual a esse daqui, tá? Eu fiz o download dos arquivos diretamente de lá para vocês poderem ver exatamente o estado que está a stack que vocês vão fazer o download, tá? Se você tiver montado o seu ambiente da versão 1.0 junto com a gente, você não tiver modificado nada na stack, só realmente tiver colocado para subir como a gente ensinou no vídeo, você não vai precisar modificar absolutamente nada na sua stack, tá? Basta você baixar o arquivo, dar um Ctrl A para copiar aqui, um Ctrl C para um Ctrl A para selecionar tudo, né? Um Ctrl C para copiar, voltar no seu portainer aqui, dar um Ctrl A para copiar e colar aqui tudo com Ctrl V, substituindo a stack da versão 1.0 para a versão 2.0. Se você estiver utilizando o nosso ambiente, tiver montado junto com a gente o seu N2N, é literalmente só isso que você tem que fazer, porque todas as variáveis, nome de volume, nome de stack, nome de network, já tá tudo certinho, tá? Então se você tiver montado o seu ambiente da versão 1.0 junto com a gente, basta você dar um Ctrl A para selecionar, substituir o arquivo aqui no portainer e fazer o deploy da sua stack exatamente dessa maneira aqui que você está vendo nesse exato momento, tá? Feito isso, basta você esperar o deploy ser realizado com sucesso e dar um tempinho para o N2N conseguir inicializar, para depois você poder acessar a aplicação e começar a utilizar, testar os seus fluxos na versão 2.0. Se caso você não tiver montado o seu ambiente junto com a gente, sobre o ambiente da versão 1.0, pode ser que você tenha problemas com nomes de volumes, com nomes de serviços e com a network que você estiver utilizando dentro da sua versão 1.0, se você for pegar a nossa stack, tá? E aí tem duas opções que você pode fazer para fazer a migração aqui da maneira correta, tá? Lembrando que você tem que adicionar algumas variáveis de ambiente e tem que adicionar um serviço novo na versão 2.0 para que você consiga utilizar o N2N sem nenhum problema, tá? Tem algumas diferenças na stack em si que você tem que fazer comparada com a versão 1.0, beleza? E aí que entra o problema, tá? Se você não tiver montado o seu ambiente da versão 1.0 com a gente, você vai ter duas opções. Ou você assiste, depois que você terminar essa aula aqui, a instalação do zero que a gente fez sobre a stack da versão 2.0 e faz a migração do seu ambiente só modificando o nome dos volumes da nossa stack para se encaixar com os volumes que você tem salvo, com suas informações da stack 1.0 que você utilizava originalmente. Ou você faz o que eu acho que é mais simples para você que não quer modificar toda a sua stack, você vem aqui, baixa a nossa stack, verifica o que eu fiz,
que eu deixei aqui tá tudo com comentários, tá tudo que foi adicionado para a versão 2.0, tanto para o serviço quanto para as variáveis de ambiente do N8N, volumes e tudo mais. Você vai copiar somente as partes que foram adicionadas para a versão 2.0 do N8N, vai selecionar aqui as partes que tem as variáveis de ambiente, que tem as variáveis relacionados aos runners e até mesmo o próprio serviço dos runners, vai copiar aqui e vai colar para dentro da sua stack, encaixando, é claro, para isso você tem que saber mexer pelo menos um pouco com as stacks do N8N, tá? Com as stacks do N8N não, com as stacks do Docker, e você vai copiar aqui o que for necessário, o que tiver marcado aqui com os meus comentários sobre ser relacionado à versão 2.0 ou ser relacionado aos runners, você vai simplesmente copiar da nossa stack, colar na sua stack que você já utiliza e modificar o que for necessário para se adaptar ao seu ambiente, tá? Se você não quiser substituir a sua stack original pela nossa stack, você pode simplesmente copiar aqui as adições para a versão 2.0. Mas isso aqui, para você poder fazer esse processo sem ter nenhuma dor de cabeça, sem ter erros durante a implementação, você tem que saber mexer pelo menos o básico nas stacks por conta própria, tá? Porque eu não vou te mostrar como fazer esse processo todo aqui, porque eu não tenho a sua stack, então não teria como eu te mostrar isso na prática aqui de uma maneira simples, que faria sentido para todo mundo. Então, se você for só copiar as partes que eu adicionei aqui para a versão 2.0, você tem que saber mexer o mínimo na sua própria stack, entender como é que ela funciona e saber o que você pode modificar, o que você não pode modificar. Se você não conseguir fazer isso, eu recomendo realmente que você veja o nosso vídeo instalando do zero e faça a reinstalação do seu ambiente utilizando a nossa stack. E aí a única coisa que você vai ter que mudar vai ser os volumes mesmo, que você tem os volumes originais que você não apagou, para você poder fazer a migração mantendo os seus dados, só modificando o mínimo possível dentro da stack, tá? Então é basicamente assim que você faz a migração. Como vocês viram, eu já fiz o deploy da minha stack. Se eu vier aqui no meu N8N recarregar a página, vocês podem ver que a interface dele já vai mudar um pouquinho. E aqui eu já posso ver que a gente já pode ter certeza que a gente atualizou para a versão 2.0, tá? Se eu vir aqui em Settings mais uma vez, eu consigo clicar aqui para ver a versão. Posso ver aqui que está na versão 2.1.1. E aqui, onde tem Migration Report, eu posso ver mais uma vez o que mudou, o que pode ter quebrado nos meus fluxos, para eu poder ir lá e verificar, executar os meus fluxos para ver se está tudo funcionando, tá? Lembrando mais uma vez, durante o processo de migração muita coisa pode quebrar, mesmo que a gente tenha adicionado tudo que tenha sido necessário dentro da stack para o seu ambiente não quebrar, não parar de funcionar, você tem que testar todos os seus fluxos, ver se alguma coisa parou de funcionar, identificar o problema e procurar descobrir como corrigir. Lembrando, qualquer problema que você tenha durante o processo de migração, qualquer problema que você tenha durante a execução dos comandos que eu te mostrei aqui durante todo o processo, ou até mesmo algum problema que você tenha depois de fazer a migração que está causando erro nos seus fluxos que você não sabe como corrigir, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp e pedir ajuda pra gente lá, ou pedir ajuda aqui nos comentários do YouTube mesmo, que a gente vai responder vocês, tá? Não se preocupe, você não vai ficar desamparado de jeito maneira, desde que você entre em contato com a gente para tentar resolver o seu problema, beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver com alguma dúvida, lembre-se, deixa um comentário aqui embaixo ou entra no nosso grupo do WhatsApp e envia uma mensagem pra gente. Beleza, você acabou de terminar o vídeo aqui, já conseguiu fazer a migração do seu ambiente sem nenhum problema, ou se teve algum problema, já veio aqui embaixo nos comentários. Deixa um comentário para pedir um pouco de ajuda pra gente. Mas lembrando que esse vídeo aqui ele é a migração do ambiente do Docker Standalone, tá? A stack do Docker Standalone e a stack do Docker Swarm tem algumas diferenças, e você, se você estiver procurando como fazer a migração dentro do ambiente do Docker Swarm, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui na sua tela, onde eu te ensino a fazer esse mesmo processo que você viu nesse vídeo aqui, só que dentro do ambiente do Docker Swarm.